Pronto, ó, vejamos aí, primeira questão, questão de concurso. Vamos lá. A produção mensal de uma indústria cresceu em progressão aritmética no primeiro semestre de 2013, sendo que em janeiro, aí você vai anotando aqui, ó, para não se perder. Em janeiro foram produzidas 1.500 unidades, certo? Se no mês de fevereiro a produção registrou o dobro da produção de janeiro, então o dobro de 1.500 vai ser quanto? 3.000, certo? Então é correto afirmar que a quantidade de unidades produzidas relativa ao mês de junho desse ano nessa indústria é igual a, e quer saber ó, em junho, certo? Em junho, quanto vai ser? Então vejamos aqui, ó. Eu vou partir daqui, ó. Como não falou em soma, eu vou partir daqui, ó. Certo? Vamos ver primeiro o que a gente tem para poder a gente fazer conta. Ó, a gente tem o A1, que é o primeiro mês, que é 1.500. A gente tem o N. Se até junho, são quantos meses de janeiro a junho? São 6 meses, certo? E eu tenho o valor de R, né? Que é a produção constante. Então aqui, ó, o R está aumentando o quanto aqui, ó? 3.000 menos 1.500, 1.500, certo? Se segue uma PA, eu tenho uma constante somando. De 1.500 para 3.000, 1.500, certo? E assim continua. Então eu vou ter aqui, ó, A, N é quanto? 6 igual a 1, que é 1.500, mais N, 6 menos 1, vezes R, que é 1.500, certo? Então aqui eu vou ter, ó, primeiro parênteses, certo? 1.500 mais 6 menos 1, 5, vezes 1.500. A6 vai ser 1.500 mais, primeiro multiplica, como vocês sabem, multiplicando vai dar 7.500. Então A6 vai ser 9.000 unidades, certo? Puramente aplicação da fórmula, não tem aperreio nenhum, ok? Às vezes, essas sequências também aparecem com uma lógica diferente, mas aí é para. Mas isso aí eu vou colocar aqui para vocês pegarem o jeito, certo? Mas não é uma PA propriamente dita, porque a gente está tratando de sequência e também de PA. Veja aqui, ó. Seguindo determinado padrão, os termos da sequência 2, 6, 14, 30, 62, 126, 510, 1022 foram obtidos. O 12º termo dessa sequência é 12º. Então aqui a gente já tem, ó, 3, 6, 9. Faltam 3 aqui para o 12º. Essa aqui é de raciocínio lógico, eu coloquei já para vocês irem pegando o jeito dessas questões de sequência. Vejam aqui, ó. De 2 para 6 dá quanto? 4. De 6 para 14, 8. De 14 para 30, 16. 32. Para cá dá 64. Daqui para cá 128. 256 e 512.
Percebe que a cada passagem está dobrando a quantidade somada. Ó, eu somei 4 no começo, depois 8, 16, 32, 126, ou 64, 128, 256, 512. À medida que eu somo um termo na frente, eu estou somando com o dobro da quantidade anterior. Então, nesse aqui, eu vou ter o 1022, que é o que está aqui, mais o dobro de 512, que é 1024. E vai dar aqui 2046, certo? Se eu somei 1024 aqui, eu vou somar o dobro aqui, ó. 2046 mais o dobro de 1024, que é quanto? 2048, que vai dar 4096, certo? Veja, aqui a gente já tem o nono termo, o 10º termo, e aqui a gente já tem o 11º termo. Então falta só mais um para a gente fazer aqui a resposta. Então eu vou ter o termo anterior. Eu vou circular aqui, ó, para a gente ter o destaque. Ó, somei esse termo mais o dobro da quantidade que vinha sendo somada. Ó, que deu isso aqui. Aí eu tenho esse aqui. É 2046. Deixa eu só corrigir aqui. Aí eu vou ter esse termo mais o dobro desse, ó, que deu 4094. Aí eu vou ter 4094 mais o dobro desse aqui, ó. O dobro disso aqui dá 4096. Então, quando eu somar aqui, vai dar 8190, que é o 12º termo. Ah, professor, mas o senhor quer endoidar a gente. Antes só somava com uma constante, agora já é diferente. Aqui foi só uma questão de raciocínio, para vocês irem pegando o raciocínio dessas questões de sequência, certo? Só é uma PA quando o valor somado com o termo anterior for o mesmo, certo? Se aqui fosse, ó, 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14, isso sim. Aqui é uma sequência, que é o que a gente está vendo também. Só não é uma PA, certo? Aí aqui a gente usa o raciocínio lógico, é você perceber que a cada soma você dobra o valor somado, certo? Vamos aí a questão número 3. Vamos lá. O protocolo de determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma progressão aritmética de razão 2. Razão 2, valor de R. Certo? Vamos anotando aqui para a gente não esquecer e nem precisar estar lendo a questão direto. A cada dia, o primeiro processo recebe o número 3. Ó. O segundo recebe o número 5. E assim sucessivamente. Se em determinado dia o último processo recebeu o número 69, último. Vamos anotando.
Então, nesse dia foram protocolados. Ele quer a quantidade de processos. A quantidade de processos é o valor de N, número de processos. Certo? Sempre quando ele pedir a quantidade de alguma coisa na sequência, é o valor de N. Então vamos aplicar a fórmula. Eu tenho que a fórmula vai ser a N A1 mais N menos 1 vezes R. A N é o enésimo ou último. O último é 69. O primeiro, 3. Mais a quantidade de processos é o que está pedindo. Ó. Nesse dia foi 23 processos, 33. Isso aqui é quantidade. Certo? Então, N menos 1 permanece. Vezes R, que é 2. Então, aqui eu vou ter 69. Tá, mais vira menos 3. E aqui é o seguinte. Ó, o 2 multiplica os dois elementos do parêntese. 2 vezes N. 2N menos 2 vezes 1, 2. Se você esquecer isso, você erra. Cuidado. Então aqui eu vou ter 66. Tá, menos vira mais, porque eu vou isolar o N. Igual a 2N. Aqui vai dar 68 igual a 2N. 68 para 2 é igual a N. N vai ser igual a 34. Ou seja, foram protocolados 34 processos nesse dia, certo? O que recebeu 34 processos nesse dia, sendo o último com o número 69. Ok? Pronto. Vamos ao quarto exemplo aqui. Esse aqui já é uma questãozinha menor. Suponha que 5 números estejam em progressão aritmética. Se são 5 números, eu vou ter aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Sendo o menor deles igual a 4 e o maior deles igual a 16. Certo? O menor, o maior, né, se estão em progressão aritmética, o maior vai ser o último termo e o menor vai ser o primeiro. Certo? Se o menor termo é igual a 4, então o menor tem que ser o primeiro, porque se eu colocar aqui no segundo, vai ter outro menor do que ele. O que contradiz a questão. Se o menor é 4, então o menor é o primeiro termo. Certo? E o maior é 16. Se eu colocar o 16 aqui vai ter outro número. Que vai ser maior do que ele. Certo? Nesse caso, a soma desses números é igual a. Eu sei que o primeiro é 4, o segundo eu não sei, nem o terceiro nem o quarto. Certo? Ele quer que a gente calcule a soma. Ou seja, SN. Certo? Só que vamos ver o que a gente tem. A gente tem o primeiro termo e a gente tem o último termo. No caso, a 5, né? Não são 5 termos? O último termo é o quinto termo. Então, a soma dos 5 termos, certo? E a gente tem aqui a quantidade de termos, né? Que a sequência tem 5 termos. Nesse caso, a soma desses números deve ser igual a. Se está pedindo a soma,
Então você de imediato já coloca isso aqui. Né, a soma? Pronto. Vamos ver se tudo que a fórmula tem, a gente também tem. Certo? Veja, o N eu tenho quando eu sei quanto é, 5. O A1 eu sei quanto é, 4. O N é 5, né? O A5 eu tenho que é 16 e o N eu tenho que é 5. Então, por aqui já é suficiente. Eu não preciso da outra fórmula. Então, ó, S, ó, veja, N é quanto? 5. A1 é quanto? 4. Mais N não é 5, então A5 é quanto? 16 vezes N, que é quanto? 5 por 2. Então, S5 vai ser, somando aqui dá 20, vezes 5 por 2. S5, 20 vezes 5 dá 100, por 2, S5 vai ser igual a 50. Certo? Há situações que, quando mesmo pedindo a soma, você não vai conseguir fazer por aqui como essa. Você vai ter que fazer a outra fórmula primeiro, para depois ir para a soma. Mas nesse caso não. Pediu a soma, você já sabe que a fórmula da soma é essa aqui. Ó. Aí você anota o que você tem e vê se é possível calcular por aqui. Nesse caso foi, ó, que a gente tinha todos os elementos necessários. Certo? Vamos aí para a questão número 5. Questão número 5. Vamos ver aqui. Veja. Vamos lá. A cada dia útil, ingressa na Secretaria de Registro de Processo exatamente 53 processos a mais que no dia anterior. Assim, no primeiro dia dessa contagem, ingressaram 53 processos. No segundo dia, 106. E no terceiro dia, 159. E assim sucessivamente. Ao final de 22 dias desse levantamento, terá sido realizado um total de quantos processos? Veja. Ele quer saber o total de processos ao final de 22 dias. É igual aquele exemplo do dinheiro. Você coloca 50 todo mês. No final de agosto você teria quanto? Quanto no total depositado? Aqui eu não perguntei quantos processos teriam no 22º dia. No dia 22 teria quantos processos? Não foi isso que a pergunta não foi isso que a questão pediu. Então, ao final de 22 dias, qual o total do processo? Certo? Então, aqui está pedindo a soma de 22 dias. Certo? Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem o A1, que é 53. Certo? A gente tem o que mais aqui, ó? Tá somando quanto a cada dia, né? 53, ó. 53, 53. Ó, só diminuir aqui. Dá 53, aqui também. Tá sendo uma constante. A gente tem a razão, que é 53 também. Se tá pedindo a soma de 22 termos, então eu vou ter o que aqui, ó? Veja. S, N, A1 mais AN vezes N por 2.
Eu tenho 22 dias também, então eu vou ter o valor de N, certo? Vamos substituir esse N aqui na fórmula. Ó, S22 A1 mais A22 vezes 22 por 2. Observa o que a gente tem. O A1 a gente tem. Tranquilo. O A22 a gente tem? Não. A gente não tem o A22. Então a gente tem que calcular esse A22. E como é que eu vou fazer isso? Pela outra fórmula. AN A1 mais N menos 1 vezes R. Se é o A22 que eu quero, o N é 22. A22, A1 é quanto? 53 mais 22 menos 1 vezes R, que é 53. Então aqui, ó, A22, eu vou ter 53 mais 21, diminuindo aqui, vezes 53. A 22, multiplica aqui 53 mais 21 vezes 53, certo? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Vinte e um vezes 53 vai dar 1.113. Somando aqui vai dar 1.166, certo? Aí você acha lá na alternativa e acha que acertou. Na letra B você acha esse valor e marca. Mas não foi isso que a questão pediu. A questão não pediu quantos processos chegaram no 22º dia. Não foi isso que a questão pediu. A questão pediu o total de processos ao final de 22 dias. Do primeiro dia ao 22º dia foram quantos processos que chegaram? Então a gente vai ter que somar isso. Então você tem que ter cuidado na leitura da questão. Certo? Então vamos terminar aqui, ó. Agora eu tenho o A1 e eu tenho o A22. Agora sim. Então eu vou ter, ó, S22 vai ser A1 53 mais A22, que é 1.166. Vezes 22 dividido para 2. Certo? Aqui a gente vai somar, né, que dá 1.219 vezes 22 por 2. Certo? Multiplicando aqui, que é um vezes, vai dar 26.418. 818 dividido para 2 vai dar aqui 13.409. Agora sim é a alternativa. Veja que a questão foi bastante maliciosa, porque você faz o primeiro cálculo, acha que está certo, mas no fundo não está. Ok? Então, ó, falou em total, já remeta-se à soma, certo? Olho aberto com essas palavrinhas mágicas. Soma total, valor de S. Bota logo a fórmula de S.
Observa, vê se tem todos os elementos. Na questão anterior tinha, né? Então não precisou dessa. Mas essa aqui já não tinha. Precisou dessa primeiro para poder vir para cá. Então, cuidado, certo? Muito cuidado aí com essa questão. Eu vou passar para outro vídeo para não ficar muito longo. A gente tem mais dois exemplos, certo? Num nívelzinho mais alto um pouco. Então eu vou passar um vídeo só para eles, ok? Valeu!